Olá, meu nome é Antônio Tavares Barbosa Neto, sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Submeti um artigo no Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação, edição 2023, com o título do artigo A Dinâmica Geopolítica Internacional e a Postura dos Estados frente às crises globais, na área temática de mudanças climáticas. Bem, nesse contexto, o artigo vem a tratar da questão da mudança climática com relação à visão metamórfica de mundo do sociólogo alemão Ulrich Beck. Mas o que seria essa visão metamórfica de mundo? Seria justamente todas essas transfigurações atuais e relevantes na sociedade mundial, como, por exemplo, a própria crise ambiental, que não é uma crise que pode ser entendida em análise individual. Quando se pensa na crise ambiental atualmente, é preciso falar um pouco sobre outras crises, já que a crise ambiental está influenciando todas as outras crises, como, por exemplo, a crise sanitária de Covid-19, que teve início em 2020. Bem, com todas as adversidades provocadas pelas mudanças climáticas, vê-se que as respostas internacionais precisam ser postas em prática. E elas são respostas internacionais por serem também respostas transfronteiriças. Não tem como se enfrentar a crise ambiental individualmente em uma nação específica, já que a crise ambiental não é delimitada por fronteiras. E é justamente o que se debate no primeiro tópico desse artigo: a mudança climática como fator estruturante da ordem jurídica e geopolítica contemporânea. Compreende-se que essa mudança climática também afeta mais as classes desfavorecidas da sociedade. Todas essas mudanças afetam as classes sociais mais baixas primeiro. Então vê-se que nessa sociedade de risco, o risco está muito mais para a classe mais vulnerável, o que é um problema, já que ela também tem menos meios de se defender e também de solucionar essa crise por si só. Já no segundo tópico do artigo, com o título Entre Nacionalismo e Cosmopolitismo, diferentes visões para a compreensão da crise ambiental. A gente sabe que nós sabemos, como pesquisadores, que existem diversas ideologias e formas de se pensar a solução das problemáticas. E assim é a questão da crise ambiental também. A crise ambiental possui diversas lentes e diversas óticas. Quando se pensa no nacionalismo, se pensa numa solução individualista, uma solução limitada a um determinado território, a uma determinada nação. E, nas minhas análises e nos meus estudos, eu vejo que esse tipo de solução não é a melhor. Já que, como eu disse, as mudanças climáticas não é um problema nacional, e sim internacional. Não é um problema de uma fronteira específica, e sim de todo o globo. Com isso, analisei algumas ideologias, como, por exemplo, o conservadorismo ambiental do Roger Scruton. E eu vejo que essa ideia de que a sociedade local pode
por si só, solucionar essa problemática, eu vejo ela um pouco como importante, mas não é o suficiente para solucionar uma crise que a gente sabe que não é provocada por um país e também não vai ser solucionada por um país. Eu também estudei um pouco sobre o ecossocialismo do Michel Louis, que prega o fim do capitalismo, já que ele vê o problema ambiental como um problema sistêmico desse modelo e a manutenção do lucro com essa exploração infinita de recursos naturais não seria o ideal para achar uma solução para essa crise. O que também eu acho que eu não concordo que possa ser algo superado tão facilmente, que seja uma solução tão fácil assim. É preciso pensar a crise ambiental além de ideologias, não buscando uma neutralidade falsa que a gente sabe que não existe, mas pensar a crise ambiental concretamente, transfronteiriçamente e também priorizando a cooperação global. Por fim, a gente chega no terceiro e último tópico do artigo, o caso da pandemia de Covid-19, impasses e obstáculos à cooperação internacional. Com o surgimento dessa crise humanitária e sanitária em 2020, muito se foi debatido a respeito de como a crise do coronavírus mostrou as fraquezas da humanidade, como por exemplo a ausência de cooperação internacional, a falta de compartilhamento científico entre as nações, o negacionismo científico. Então, quando se pega determinadas governanças e como elas se recusam a seguir os procedimentos científicos adequados para reduzir o impasse sanitário internacional que a crise de Covid-19 provocou, vê-se que a solução, mesmo que simples, não está sendo levada a sério. Esse multilateralismo global é fundamental para que possamos superar essas crises, possamos reduzir os impactos dela, já que, mais uma vez, os resultados dessas crises vão atingir os mais marginalizados. Outro ponto interessante, quando se tem a questão das mudanças climáticas, se vê as mudanças climáticas sendo tratadas junto com essa pandemia, o que é uma atitude correta, mas que, como o próprio Hyde fala, o Thomas Hyde, que tanto a pandemia do coronavírus quanto as mudanças climáticas atingem os mais vulneráveis socioeconomicamente, mesmo que elas sejam sentidas por toda a raça humana. Com toda essa transformação, o vírus entrou em mutação e a gente viu que o cenário epidemiológico piorou. Alguns alegam, por exemplo, que toda essa questão ambiental teve melhoras, mas foi uma melhora forçosa.
se você parar para analisar. Já que, por exemplo, com a redução nas emissões de gases de efeito estufa no ano de 2020, ela só se veio a partir de um custo humano, social e econômico imenso. Então ela não veio de forma sustentável, ela não veio de forma estável e ela também não veio em forma que não vai prejudicar os indivíduos de cada sociedade. Então, é interessante buscar esses impactos ambientais benéficos sem atingir a humanidade de forma desfavorável. E a gente pode fazer isso através da cooperação internacional, através de tratados internacionais, através de uma conjuntura cosmopolita que dê base a todos esses indivíduos. Todo esse panorama ambiental não pode ser reduzido a um problema simples e de fácil resolução. A gente vive num mundo globalizado. Não se está mais em questão isso. Somos interdependentes. Então, já que somos interdependentes, nós temos que pensar conjuntamente, pensar de forma transfronteiriça. Se utilizar do direito internacional para fortificar e consolidar essa integração cooperativa entre os Estados. E bem, a gente viu que a crise sanitária e a ausência de cooperação internacional são reflexos da recusa por integração entre grupos que já são globalizados. As sociedades são internacionais, muito mais os Estados. E assim, nós observamos que óbitos excessivos e desnecessários foram concretizados. Levando em consideração que as recomendações científicas por parte da população global, dos seus governos políticos, não foram acatadas. E para enfrentar crises dessa magnitude, é preciso alinhar a governança também com o Instituto do Domínio Público Internacional. A utilização de tratados internacionais. Levar em consideração sempre que se fala de uma problemática crise ambiental. Então, a crise ambiental tem desdobramentos mundiais. Então, se o problema é transfronteiriço, a sua solução também vai ser transfronteiriça. O bem-estar do meio ambiente é necessário para a sobrevivência de todos os seres humanos. Para que haja uma solução viável e prática, para que exista efetivamente a sustentabilidade. E que a negligência e a ausência de compartilhamento científico, a falta de cooperação internacional, sejam vistas como uma falha da própria sociedade mundial, já que não é mais uma sociedade livre de riscos. Se fala em sociedade de risco, próprio Ulrich Beck. Então, entende-se que a crise ambiental é uma crise que ameaça toda a vida. É uma crise que ameaça a todos, apesar que ameaça mais uns do que outros. Bem, essa foi a apresentação do meu artigo na área temática de mudanças climáticas, com o título A Dinâmica Geopolítica Internacional e a Postura dos Estados frente às crises globais. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e no mais é isso. Muito obrigado.